Shalom. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, o Se Preparando para o Inferno, sobre a Parashá, Miketz e Vaigash. Então, agora, para a gente usar isso da forma mais prática possível, vamos fazer uma pergunta. Eu sou Yosef, eu sou Yaakov. Você é Yosef, Yaakov, Yehudá, Shimon, Levi? Você está indo para o Egito? Ou seja, onde eu quero chegar? Será que a história que nós trabalhamos ontem, estudamos, ela faz parte de um romance, um drama? É algo somente para nos entreter? É como aquela sua série favorita do seu canal de streaming, que você vai, assiste, ocupa sua mente por algumas horas e depois sua vida segue, aquilo nada te acrescentou nada? Será que é isso? Óbvio que não, né? O Estado explica que a Parashá da semana, a porção da Torá que nós estudamos a cada semana, ela tem que ser vivida. Então, as lições que o Criador nos transmitiu através dos sábios, através de Moshe, que escreveu a Torá, elas vão fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, nós vamos parar para refletir de uma forma muito objetiva. Você passa diariamente, eu passo diariamente, diversos testes. Isso em testes pequenos, desde acordar cedo, aquela vontade de apertar o soneca ali, mais 5 minutinhos de sono, ainda que você saiba que você vai se atrasar, vai perder o ônibus, vai ter que correr, vai perder o trem, vai perder, né, o horário bom de dirigir, depois de 5 minutinhos já começa aquele trânsito. Testes um pouco maiores, né, se você vai se aventurar em fazer um curso e se aprimorar como profissional, se você agora sentiu que é o momento de se casar e virar um marido, virar um pai de família, etc e tal. E testes que são realmente nós chamamos o ponto de inflexão. Já vi alguém falar isso? E são aqueles momentos da vida, cara, que você olha assim e fala, ou vai ou racha. É agora ou nunca, né? E para ser sincero, gente, todos nós temos em algum momento da vida, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso cabe ao Criador, não cabe a mim ou a você determinar, mas todos nós temos um momento de ida ao Egito, ou melhor dizendo, descida ao Egito. E o Egito é um local, em hebraico, o Egito se chama Mitzrayim, do termo tsar, que é aperto, né? Aflição. E seria melhor se não existisse, mas existe. Certa vez eu ouvi um rabino explicando, o nosso mundo, o mundo físico, é como se fosse uma ilha, né, muito distante. Todas as nossas almas estavam lá no céu, junto com os anjos, junto com o Criador. E o Criador falou, olha, aquela ilha tem muitos tesouros escondidos. Você vai lá, pega esses tesouros, vem para cá e você vai montar nesse mundo, que é o mundo da verdade, né, a sua casa. Ou seja, aquela ilha é só uma missão, faz parte só de um momento ali curtinho. Você vai lá, pega, coleta o máximo possível de tesouros, volta e aqui é a sua casa. E aí nossas almas ficaram felizes, legal, vamos na ilha. Mas o Criador fala, não, cuidado. Aqui vocês estão junto de mim, vocês sentem minha presença, tem a luz divina, tem os anjos e tudo mais, mas nessa ilha a coisa é um pouco complicada. Lá tem a inclinação para o mal, ela vai estar dentro de vocês. Tem os tesouros para serem pegos, os tesouros são pegos através do cumprimento dos mandamentos, só que é muito difícil cumprir esses mandamentos e tem várias e várias distrações, várias coisas que brilham, que reluzem, mas não é ouro, não é o tesouro. E muitas almas, na verdade, a maioria dessas almas que acabam se perdendo na ilha, esquecem daqui, se dedicam somente às coisas necessárias para sobreviver nessa ilha. Quem quer ir agora? E aí aquele silêncio, nenhuma alma quer ir. Só que a Hashem fala, mas não é assim. Então ele pega a alma e lança nesse mundo. Por isso os sábios falam que nós viemos para esse mundo contra a nossa vontade. E como a gente acaba se acostumando tanto aqui, na hora de ir embora, na hora de falecer, a gente também falece contra a nossa vontade. Então, para pegar esses tesouros tem que cumprir os mandamentos. Para cumprir os mandamentos tem um teste. Que é um teste? É a luta contra um oponente, o adversário, a inclinação para o mal. Então você quer fazer um mandamento, você quer fazer uma caridade, a inclinação para o mal fala, não, mas você vai dar esse dinheiro, você vai ficar sem. Você fala, caramba, é mesmo. Né? Quem é mais pão duro, o teste da caridade é maior. Quem é mais generoso vai ser outro tipo de teste.
Então, mais cedo ou mais tarde, vamos estar no Egito, descer ao Egito. Abraão desceu ao Egito. Isaac não precisou sair da terra de Israel. Também ele deu como um sacrifício, né? Foi sacrificado em termos, né? Porque ele não foi no altar. Mas Jacó, ele vai ter que descer ao Egito, sabendo que seus filhos vão ter que passar tudo aquilo. Então nós temos a figura de Yosef. Por que Yosef é chamado de Tzadik? Justamente pelo maior teste que ele teve no Egito, que foi resistir à esposa do Potifar. Num primeiro momento, a gente acha que a esposa do Potifar é uma mulher carente, né? Ali aquela patroa, né? Ali um pouco, né? Um pouco além da conta, que está dando em cima do funcionário e tudo mais, etc. Mas se a gente para perceber, está sendo contada a história de Judá e Tamar. E todo mundo sabe que o que Tamar fez de vestir como se fosse meretriz para ter uma descendência de Judá, isso foi um propósito divino. Tanto que dela nasceu os 2 meninos, e de um desses meninos, né, vai vir o Messias. Então, os sábios falam que o que Tamar fez foi 100% Lechem Shammai, em nome dos céus, ou seja, ela fez pelo amor ao Criador para cumprir o mandamento. Judá é que estava errando e não dá o seu filho, que estava com medo do filho morrer, como os 2 anteriormente haviam morrido. Ponto. Interrompe-se essa história e começa essa história da mulher de Potifar dando em cima do Yosef. E os sábios explicam que, assim como Tamar agiu Lechem Shammai, a mulher do Potifar também. Ela viu através da feitiçaria. Assim, deixa eu explicar para vocês entenderem bem isso aqui, né? Para ninguém querer adivinhar o futuro e ir na cartomante, ir no astrólogo, Os sábios explicam que existem 3 características que os demônios têm que são iguais ao ser humano. E 3 características que os demônios têm que são iguais aos anjos. Iguais aos seres humanos, se eu me lembro, eles comem e bebem, eles se reproduzem, eles morrem. Então existe o diabo e não o diabo, o demônio e a demônia, né? Eles se juntam, tem um filho, e esse filho chega um momento e morre, e eles têm que comer, têm que beber, e tudo mais. Pronto, igual ao ser humano. E tem 3 coisas que são iguais aos anjos. Eles têm asas, eles podem viver em qualquer lugar do planeta, né? O ser humano não pode viver no meio do deserto do Saara. O demônio pode. E eles sabem o futuro. E aqui é explicado. Como assim eles sabem o futuro? Eles ouvem por detrás da cortina. Então, você lembra lá do Balaão, daquele feiticeiro? Fala várias profecias, no futuro ele fala do Messias, fala do rei Davi e tudo mais. Como ele teve acesso a isso? Através da idolatria, feitiçaria dele, acesso a esses seres demônios que ouviram por trás da cortina, né, o que o Criador fala com suas criaturas, então transmitiram para ele. Perfeito? Então, a mulher do Potifar, estamos falando do Egito, o lugar extremamente imerso em idolatria. Então, ela sabia que o Yosef teria filhos muito importantes que viriam da descendência dela. Só que existia um safek, uma dúvida. Seria filho de Yosef com ela ou com a filha dela? E aí que mora o X da questão. Quando ela fica dando em cima do Yosef, não é só uma coisa assim de um descaramento, uma coisa de promiscuidade. Existia de fato uma configuração espiritual de Yosef ter filhos que seriam, né, teriam a genética dela. A grande questão aqui ela é uma mulher casada, isso é proibido. Então é óbvio que Yosef teria filhos com a filha dela, que foi o que aconteceu. Quando Yosef é alçado rei, o Paró dá Osnat, a filha de Potifar, né? Ou seja, a filha dela para ele casar. E vem Menashe e Efraim. 2 pessoas tão importantes que o Yaakov fala, vocês são como meus filhos, ou seja, eles foram promovidos da posição de neto para filho, se tornaram 2 tribos, né, do povo judeu, tribo de Efraim, tribo de Menashe. Então, o maior teste do Yosef era justamente isso, não sucumbir a essa mulher casada. Então, gente, eu tive meu Egito, tenho
Gostaria que não tivesse mais, mas é a vida, né? E por que existe esse movimento de descida? Porque a descida, ela já representa isso, a descida espiritual. Quando nós estamos conectados com a Hashem, felizes, né? Sentindo ali aquela presença divina e nos sentimos fortes, encorajados, em tese, qualquer teste que vier a gente vai tirar de letra. Então a Hashem, ele já cria o teste numa situação assim, desce para o Egito. O Egito já vai ser aquele local onde o que nós aprendemos quando nós estávamos na presença divina vai ser colocado à prova. Vão surgir pessoas e situações que aparentemente são a vontade de Deus, mas você tem que olhar muito bem e falar, não, isso pode, isso não pode. Então Yosef fala, não, eu tenho que ter filhos com essa mulher, mas ela é casada, então isso não pode. Pô, mas ela tem uma filha. Pô, então eu vou mirar na filha. Na mulher não, porque é casada, a Hashem proibiu. Não, mas a mulher tá falando que tem que ser dela. Não, não, ela se enganou e tal. É muito fácil a gente analisar, porque a gente já sabe da história que deu certo, né? Quantas pessoas a gente vê aí, né, que saem na mídia, pessoas que tinham um futuro promissor, tinham um certo destaque, mas por questões, né, de não conseguir vencer essa área, né, do desejo sexual, essas pessoas simplesmente foram ali destroçadas, né? Quantas? Eu podia citar nomes, mas eu peço para vocês anotarem aqui nos comentários se você conhece alguma pessoa assim, uma figura, uma pessoa importante, está sendo cotada para ser líder de alguma coisa e tal, e de repente por causa disso, de não conseguir vencer, né, essa tentação, foi lá e colocou tudo a perder. Coloca no comentário. Aproveitando que eu estou falando do comentário, você pode colocar no comentário também a sua pergunta, a sua dúvida. Talvez ela vire o tema do próximo vídeo. E, já que eu já estou falando tudo isso, dá a sua curtida, compartilha para o máximo possível de pessoas, tá? Para a gente poder espalhar, Besarat Hashem, ensinamentos da Torá, ensinamentos da verdade, Akadosh Baruch Hu, tá? Acabei o vídeo? Ainda não, calma, não foge não. Vou colocar aqui na descrição também a tradução do texto, tá? Relativo a Parashá Vaigash, da preparação para o inferno, agora feita pelo Yaakov, né? Que ele vai focar só nas questões espirituais, porque o Egito é um local que não dá para fazer certas concessões. Quando você estiver sendo testado no seu Egito, no teu Mitzrayim, você tem que entender que não dá para fazer aquelas concessões que você podia fazer anteriormente. Foca em Akadosh Baruch Hu, lembra dos mandamentos, lembra da Torá, coloca em prática, e aí você vai poder ter sucesso nesse teste. Já que eu estou falando de teste, já que eu estou falando de não sucumbir a questões, né, do homem e de mulher, você deve estar pensando em quem? Em quem? Nele, o nosso justo e rei David. David, ele é tão tzadik, que ele é chamado de anjo, né? Está escrito no livro, um homem fala, você é um anjo de Deus. Davi é tão tzadik, é tão justo que ele é o único rei que faz parte da transmissão da Torá oral. Ele recebe de Shmuel Navi e transmite adiante a um profeta, que agora me fugiu o nome, mas tudo bem, você pode colocar no comentário se você se lembrar. E o que aconteceu com Davi? Não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas Davi pediu para ser testado, porque ele queria que falassem Deus de Davi também. Porque ele perguntou, por que fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? E Hashem quis chamar também Deus de Jó, por isso Hashem testou Jó. Acho que eu já falei isso em vídeos anteriores, mas só reforçando, talvez você não viu no vídeo anterior, veja agora, rápido. Então, Davi falou, por que não falam Deus de Davi? Hashem falou, eles foram testados. Então Davi falou, então me testa. E os sábios falam, como ele pediu para ser testado, e demonstrou um pouquinho de orgulho, porque se você pedir para ser testado, você está querendo dizer que você vai passar no teste. É claro que você vai passar no teste. E não é bem assim. A gente passa no teste porque Hashem nos ajuda. Como ele ajudou Yosef, ele conseguiu fugir, ainda que sem roupas, né? A roupa dele ficou com a mulher do Potifar, porque Hashem ajudou ele. Se Hashem não tivesse ajudado ele, a história seria outra. Então, aconteceu aquela questão justamente com o quê? Isso, com a Batseba, que no momento estava divorciada, o marido tinha ido para a guerra, então ela estava divorciada, mas tinha uma aparência ali meio negativa. O marido era um rebelde, tinha se rebelado contra o rei, falou, meu senhor
né? Joabe, ao invés de, na presença do rei, tu fala, meu senhor, Joabe, você está se rebelando contra o rei, e tinha que ser morto. Mas Davi teria que ter feito um tribunal para julgá-lo, não da forma como foi, enfim. Mas Davi agiu corretamente, porém, dando essa aparência, e a gente sabe o que aconteceu. Mas, como Davi também de Sadiq, nós não falamos de hoje de Davi, mas nós falamos Magen Davi, escudo de Davi. Quando a gente fala isso todo dia, quando a gente fala de Birkat Hamazon, come pão, te reza, agradece e fala de Hashem como Magen Davi. Ele não ganhou o título de Deus de Davi, mas pelo menos ganhou Magen Davi. Hashem gostava muito dele, ele é muito Sadiq, exemplo para todos nós. Que o seu descendente surja logo, né, e traga aí salvação, redenção, vitória, povo judeu contra seus inimigos. Você que está no Brasil, lembra sempre de estar aqui rezando por Israel. Estamos nesse momento aí. Espero que esse vídeo seja visto no futuro e as pessoas falem, não, a guerra já acabou, Hamas já foi destruído, Israel já venceu e Gaza já foi totalmente destruída, né? No local de Gaza vão ser construídos hotéis e resorts, porque tem uma praia bonita, né? E tudo mais, e não vai ter mais míssil vindo de lá. Mas no momento isso ainda não chegou, então vamos rezar, ok? Peço aí a ajuda de vocês. Graças a Deus, onde eu vivo aqui na minha cidade, a gente é protegido. Aqui é uma cidade de pessoas muito estudiosas, que buscam cumprir a vontade de Hashem, cumprir a Torá, e isso nos protege. Mas é todo o povo judeu que sofre. Mesmo a gente que é protegido, a gente sofre com as notícias de ver que tem soldados morrendo, né, e tudo mais. Então, vamos lá, gente. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Se você não compartilhou, compartilha. E lembra, comenta aqui. Gostou? Achou legal? Falou, legalzinho. De 0 a 10, nota 3. Tá bom, comenta aí, pra gente saber. Gostou? Comenta. Tem dúvida? Pode colocar. Quer que eu cite os versículos que eu vou falando? Às vezes eu vou falando, falar isso e aquilo e tal. Pra mim, vocês já sabem tudo, sabem mais do que eu até. Mas talvez seja bom citar os versículos, falar, tá escrito aqui, ó, no livro de Gênesis, que é o Bereshit, capítulo tal, versículo tal. Aí você pode acompanhar na sua casa e te ajudar. Enfim, estou aberto a sugestões. Um grande abraço a vocês. Shalom, shalom.